Cara, teve uma experiência que, para mim, acho que para todo o elenco foi muito forte, assim. A gente teve uma preparação de um mês com a Cristina Moura, que foi a preparadora de elenco, assim, que foi um momento que a gente teve para juntar todo o elenco, né, os núcleos, entender as relações e fazer alguns exercícios e tal. E nessa época eu trocava muita ideia com a Cristina falando sobre o Fred, e ela me vinha com essa ideia de eu reforçar e de tentar estudar, investigar o personagem nesse lugar, de não fazer algo preto e branco, né? De não fazer algo que coloque ele logo numa caixinha de cara, né? Que ele fique unifacetado, né? Assim, que desde o começo ele seja o playboy tóxico, machista, e que aí o público odeie ele. Então, que mesmo quando ele tiver essas cenas, saber equilibrar esse tipo de sensibilidade também nas cenas em que ele é amigo, que ele é fiel, que ele é sensível, né? Que ele é generoso, enfim, que ele tem as suas qualidades também. E foi muito interessante ver, assim, nesse lugar da resposta do público, né? Que muita gente não sabe, né? Mas a gente grava alguns capítulos ali do começo, acho que devem ser uns 10, 20 capítulos, não sei, até sair, de fato, o primeiro capítulo, né? E o público começar a criar uma opinião sobre isso e começar a falar nas redes o que estão achando. Então foi muito interessante, porque eu já tinha apostado numa coisa, assim, no começo, né? E outro dia que alguém me falou também que a Suzana Vieira falava, não, eu no começo da novela eu faço mal, mas aí depois eu faço maravilhosamente bem. Também só a Suzana para... Mas é porque é isso, né? Esse começo ele é um tiro no escuro, né? Ele é uma aposta, ainda mais para mim, que eu tava morrendo de medo, que é a minha primeira novela, né? Sim. Eu queria muito que o público enxergasse o Fred como uma coisa múltipla, assim, como uma personalidade múltipla, que vai ter o seu lado complicado, com questões, assim, que faz realmente tornar ele uma pessoa meio detestável, questionável, né? E tem outro também que é o lado amigo, né? Que é o lado de que talvez ele poderia ser um amigo fiel de qualquer um também, Sim. que tem as suas questões, que tem as suas coisas a aprender. Então, eu no meu estudo assim do roteiro, até agora mesmo, assim, mesmo nas cenas que eu tinha mais dificuldade de emprestar o meu corpo assim para essas falas, né? Absurdas e, enfim, altamente machistas e preconceituosas, eu tinha essa noção de que ele vai desse extremo para o outro, assim. E não é porque ele é bipolar, ou porque ele não tem, ou porque ele tem um transtorno de personalidade, porque... Não, é porque as pessoas são assim, né? Eu acho que um bom roteiro, pelo menos a equipe de roteiro da Rosane, ela é muito boa nisso, assim, de ter construído personagens que têm mais de uma qualidade, né? E de defeitos também, que vão mostrar uma cara e vão mostrar outra, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Eu acho que foi interessante ver o público... Eu amo quando as pessoas falam, eu amo e odeio. Porque é isso, na vida a gente também ama e odeia as pessoas, né? Quais são os nossos amigos do coração que às vezes eles não fazem coisas que a gente acha absurdas, ou às vezes pessoas que a gente acha abomináveis, de repente tem uma situação de redenção, né? Uma situação que você se empatiza, né, com aquela pessoa. Eu acho que isso é muito interessante, assim, isso é fruto totalmente de um roteiro maravilhoso e também da sorte de ter encarado esse personagem, assim, sabe? Sim. De não ter... Porque eu fiquei com medo no começo, né? Eu falei, cara, eu vou fazer esse personagem, porra, as pessoas vão achar que eu sou assim, né? Que eu tava surtando. Eu nunca tinha feito televisão, né? Assim, então era um ambiente, tanto dentro da cena quanto fora dela, né? Tudo muito novo, né? E com pessoas que eu admiro muito também, né? Assim, esses grandes atores e grandes atrizes, assim, que aí de repente passam a virar parceiros de trabalho, que de repente passam a virar amigos e amigas, né? E de repente você tá ali dividindo o mesmo ambiente, tendo que ter uma maturidade também, que eu, no caso, eu tenho 21 anos, né? E eu só fiz teatro e fiz uma série da Globoplay agora, da Vida Pela Frente, né? Então, a minha experiência dessa loucura da televisão, que é uma loucura mesmo, as pessoas às vezes acham que é só glamour e tal, não, mas assim, é muito trabalho, é tipo segunda a sábado, gravação o dia inteiro, 3 frentes acontecendo ao mesmo tempo, sabe, de gravação. Então, assim, a gente rala muito, sabe? Então, para mim, no começo eu tava
meio que duvidando um pouco da minha capacidade nesse lugar de, cara, será que eu dou conta? Será que eu... Aham, com E certeza. aí, quando eu vi que o trabalho estava acontecendo e que eu mesmo comecei a ver os capítulos e trocar ideia com pessoas que eu admirava e ouvir também de gente, assim, seja criticando ou falando bem da novela, eu comecei a ter um pouco mais de confiança, assim, sabe? No meu Uhum. trabalho. E também muito acima de ter confiança no meu trabalho, acho que confiança no projeto. Eu acho que esse Sim. projeto de Vai na Fé é, é uma novela completamente extraordinária, assim, nesse lugar, porque conseguiu juntar um elenco incrível, com uma equipe muito disposta e muito proativa, assim, para contar essa história. Uma equipe de direção, enfim, todo mundo de caracterização, todo mundo que está fazendo parte disso, assim, eu acho que isso é bonito também de entender na televisão, sabe? Como a cara da novela realmente são os atores, mas aquela história não estaria ali se não passasse pela mão de muita gente. Isso é uma coisa Com que eu trouxe do certeza. teatro um pouco, assim, sabe? Essa noção de coletivo, sabe? De que você está contando uma história, entregando uma história que passa por muita gente, sabe? Então, Sim. isso, aos poucos, o medo e a insegurança foi dando lugar a uma felicidade imensa, sabe? E uma gratidão absurda pelo meu ofício, pela oportunidade de estar vivendo também essa experiência lá dentro. E pelas pessoas que eu estou conhecendo. Eu acho que isso tá sendo uma das coisas mais legais, assim, lá dentro. Sim. Cara, eu acho que é isso, assim, a gente desde o começo, assim, lá na preparação, a gente sentiu que a gente tinha um projeto precioso nas mãos, assim, né? Que a gente tinha um material muito precioso, assim, em questão de roteiro, a ideia, toda a forma que a pesquisa foi feita, né? Para como contar essa história, que tipos de personagens são esses, que temas são esses abordados, né? Eu acho a Rosane e a equipe de roteiristas de uma coragem extrema, assim, de abordar os temas que eles estão abordando num horário como o horário das 7 também, né? Assim, é uma dificuldade de esmiuçar e, ao mesmo tempo, trazer para o brasileiro também de uma forma didática, né? Assim, e, acima de tudo, com o entretenimento que só a novela Uhum. tem, né? Assim, como fazer essas questões pipocarem, né? E, de repente, estarem na boca do povo e poderem virar debates, né? Poderem virar, assim, o tanto de que eu vi de gente discutindo novos temas e questões através de uma cena que viram e vai na fé, ou de Sim. repente através de um personagem ou da relação dele com outra pessoa. Isso eu acho muito interessante, cara, porque é isso, assim, a novela ela é uma ferramenta social mesmo, assim, né? Ela é uma Uhum. ferramenta pedagógica também. A gente está falando para milhões de pessoas. Eu acho que isso também foi uma coisa que me assustou no começo, assim. Eu não tinha muita noção de qual é o tamanho, assim, das coisas, sabe? Qual é o alcance que o seu trabalho está tendo, porque eu fazia teatro, né? Então o teatro é uma coisa muito mais visual no sentido de você entra para fazer a peça, Você tá vendo quem tá assistindo. o público tá ali, ou a casa tá cheia, ou a casa não tá, entendeu? E você tem uma noção, assim. Televisão, cara, você grava e aí tá no Brasil, né? Assim, todas as televisões abertas do Brasil estão passando aquela história e pessoas no bar, no SUS, entendeu? Em casa, no restaurante, entendeu? Numa padaria, todo mundo tá lá, É a TV bizarro, né? ligada e pode ter gente acompanhando, entendeu? E gente que de repente viu a sua cara, ou que tá super engajado na novela ou não, quer Uhum. comentar, entendeu? Então isso eu acho muito incrível, assim, é um fenômeno que eu acho que só o Brasil tem e eu me sinto extremamente honrado, assim, de finalmente participar desse formato também numa novela, né, de sucesso, assim, que as pessoas estão querendo ver, estão engajadas, estão se envolvendo com a trama, com os núcleos diferentes, assim, eu acho que isso foi uma benção mesmo, assim. Uhum. No começo, a gente recebe uma sinopse, né, uma possível sinopse do personagem, e aí você começa a conseguir, assim, é uma sinopse curta, né, então você geralmente tem uma definiçãozinha e tal ali. E eu sabia, né, que o Fred ele partia já desse contexto, né, de privilégio, porque ele é de uma família, enfim, branca, rica, ele estuda direito, ele tem um carro bom, ele mora no mesmo prédio que o Rafael, né? Então, assim, é um prédio ali, vamos dizer, da Barra da Tijuca, né? Eles moram bem e tal. Ele tem essa vida do playboy carioca
que vive também nessa bolha, né? E aí são tantas bolhas, né? Porque é tanto a bolha da classe, né? De com quem ele lida e com quem ele está acostumado a lidar, mas principalmente eu acho que nesse lugar da masculinidade mesmo. Assim, era um negócio que eu notava desde o começo com ele, porque ele é muito galã e ao mesmo tempo ele tem essa coisa de querer ficar com pessoas, ele tem um sex appeal, assim, né? Mas é tudo muito frágil, assim, sabe? Isso eu notei, eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente vê na vida, né? Assim, o quanto a masculinidade virou esse mito, né? Que era uma coisa que há anos atrás era vista como, né, viril, a coisa do homem que defende a família e que defende as coisas, né? Defende a honra, defende tudo, defende si mesmo, defende tudo. E hoje em dia a gente vê que é meio patético, né? Assim, é meio patético e mais do que patético. Por se tornar patético, a reação dos homens que ainda querem defender essa posição de masculino fica patético, mas fica perigoso, né? Porque aí o homem passa a se sentir ameaçado. Fica na Então, defensiva pior, né? Porque, mesmo, né? porque aí você vê que... E eu acho que no caso do Fred, cara, é totalmente isso, assim, porque você vê que foi uma reação a partir de um relacionamento que não deu certo, né? De um relacionamento que ele tinha para ele, que ele amava a Giga, né, no caso a Guilhermina, e que ela deveria, então, amar ele de volta, entendeu? Ela deveria agir como ele age, né, em relação ao relacionamento. E só porque aquilo não deu certo, ele ele cria uma paranoia e leva isso às últimas consequências, sabe? No sentido de criar um canal, né, de virar um blogueiro, de começar a disseminar essas coisas. E eu acho que é isso, cara. Foi muito louco também fazer essas cenas e mostrar essa face também da masculinidade através do Fred, porque isso estava acontecendo na vida real, né, cara? A gente teve o caso lá não preciso nem falar o nome dele, né? Não quero nem mencionar, mas, enfim, que ameaçou de morte, né? A Lívia, que é uma humorista incrível, que estava fazendo um trabalho incrível também, e ele... Assim, é isso, né? É exatamente o cara que se sentiu ameaçado por uma piada, por se sentir ridículo, porque é mesmo, porque defende algo patético, e leva isso para um lado extremo, para um lado perigoso mesmo, que é um projeto também social, político, entendeu? Esse projeto da masculinidade, entendeu? De você querer colocar as mulheres também nessa posição inferior, né? De querer fazer piada sempre, com tudo, com a capacidade que as mulheres têm de fazerem as coisas. Então, acho que, para mim, além de tocar nesse assunto, como homem, como ator, foi muito importante também ter essa noção de que eu posso e sim devo aceitar papéis que me sujeitem a isso, porque isso é o nosso ofício, né? Se a gente for, como ator, querer só fazer personagens que são parecidos com a gente não trabalha, né? Assim, a gente não evolui também, porque a gente não permite a nossa cabeça abrir para isso. Eu, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu penso quando eu vou fazer um personagem é o que eu tenho a ver com ele e o que eu não tenho a ver. E com o Fred era muito curioso, porque no começo eu falava, cara, esse cara não tem nada a ver comigo, sabe? Esse cara, assim, é outro mundo, tem essa. E aí, quando eu fui começando a estudar e pensando coisas, eu vi que sim, tínhamos coisas em comum e tinha no Fred coisas que o Henrique poderia ter virado, coisas que o Henrique virou, ao mesmo tempo trejeitos também que foram pro personagem, né, e que acabam virando do Fred, né, assim, coisas, né, com o corpo, com a reação, a expressão e tudo. E eu acho que é isso, assim, tipo, tudo é uma mistura, sabe? Eu sou homem também, enfim, eu erro também pra caralho, entendeu? Tipo, enfim, somos homens e estamos sujeitos a isso, mas eu acho que o legal do Fred é que ele dá essa noção, ainda mais agora, né, com essa coisa da redenção, de que é isso, cara, o acesso à informação está aí, sabe? Nenhuma mulher tem que virar professora de homem nenhum, sabe? Todo homem tem a capacidade de ir atrás da própria desconstrução, e eu acho que isso também foi uma coisa que virou meio uma piada, assim, ultimamente, né? O homem desconstruído, assim. Mas eu acho que é isso. O primeiro passo para você querer começar a questionar alguma coisa é reconhecer que você tem, sim, hábitos machistas, que você cresceu no âmbito machista e que, a partir disso, você tem o dever de mudar, sabe? Eu acho que o Fred tá começando a virar essa chave para ele, assim, sabe? De que
ele vai reconhecer da onde ele está partindo, em questão dos privilégios, em questão da noção machista que ele tem no mundo, da noção preconceituosa que ele tem. E eu acho que é isso. Eu, como ator, fico feliz porque eu vejo que as pessoas... Sim, eu já recebi mensagens de homens e de mulheres contando sobre situações que o que foi retratado na novela tocava na vida delas. Nossa, que e legal. o que elas puderam, talvez, debater em casa, com pais, com mães, que antes não debatiam, sabe? Uhum. Enfim, fico feliz por isso. É isso. É difícil, sim, fazer as cenas, de fato, né? Falar aquelas coisas é muito complicado. Eu voltava para casa, às vezes, com uma energia pesadíssima, assim, sabe? Mas vale a pena, cara. Depois, quando você vê a reverberação, né? Do personagem, dos temas que ele está trazendo, vale a pena, sabe? A reação do público. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu até falei isso outra vez. Também eu sinto que o Fred, cara, ele é um... É porque ele vai num lugar muito extremo, né? Mas ele é realmente uma possibilidade do que eu poderia ter me tornado. Sim. Assim, sabe? Se eu não tivesse tomado alguns caminhos na minha vida. E não que eu tô querendo me usar de exemplo aqui como se eu fosse o homem evoluído, desconstruído, Não, mas porque ainda com tem certeza. muita coisa para aprender. Mas eu acho que, no caso do Fred, eu vejo nele amigos que eu tive por muito tempo na vida, sabe? E coisas que eu ouvia naturalizando, e que não problematizava antes, sabe? E eu acho que muita coisa veio me agregando para criar uma opinião crítica, enfim, de realmente me colocar também num lugar de aprendizado perante ao meu privilégio, né? E que eu acho que é isso, assim, o Fred, ele me mostrou que, na verdade, eu sou muito mais próximo disso do que eu pensava, sabe? E por ser mais próximo disso do que eu pensava, vem mais uma responsabilidade, né, maior de ter que me colocar à disponibilidade de escutar, que eu acho que isso é o principal, sabe? Eu acho que o Fred, ele dos tantos erros que ele comete, um dos poucos acertos que ele topa aceitar é escutar, sabe? É escutar para se colocar numa posição, porque ele é o cara que sempre fala, né? Ele é o líder do DCE, ele é o cara que está sempre articulando as coisas na faculdade, então ele está acostumado a ser a voz, né? E a ser a posição em que as pessoas estão escutando. Então, quando ele troca essa posição e se coloca no lugar de escuta, para mim, Henrique, foi um aprendizado muito grande isso, assim, sabe? De entender que realmente tem momento que você só precisa calar a boca. É muito louco, porque todas as entrevistas que eu dei tiveram alguma questão em relação a isso, e aí eu meio que tentava mudar a resposta, mas eu realmente não consigo muito, assim. Assim, o que eu posso falar para além do Fred e Yuri, eu e Jean, a gente ficou muito amigo, né? Desde a preparação, assim, a gente teve uma conexão muito, 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 muito forte mesmo, assim, como... Não só como atores, mas também na vida mesmo. Como assim, amigos, né? Como amigos. E foi interessante, porque também a primeira sequência lá dos capítulos que saíram, que foi quando surgiu todo esse fenômeno, né? De shippar Fred e Yuri, foram os capítulos que a gente fez sem assistir nada, né? Então foram aqueles capítulos, como eu te disse, do tiro no escuro. Mas a gente estava muito com essa ideia na cabeça, eu lembro disso, que é as duas cenas, né? A cena que eu vou pedir dinheiro para eles da cerveja e depois no bar, né? Que a gente tem uma cena de confronto, ele sai e ele é preso. A gente, quando foi fazer essas duas cenas, a gente falou, cara, isso é uma coisa que a Cris, também a preparadora, o diretor, já tinha vindo falar pra gente, não vamos colocar eles como inimigos mortais no primeiro capítulo, porque a gente precisa dar essa dimensão também da juventude, né, de apresentar que é isso, cara, eles vão se estranhar e depois vão estar bebendo juntos, depois vão estar estudando, vão estar, enfim, essa coisa tem que ser mutável, né, não pode ser uma cara só, tipo, olha, o Fred é o vilão, o Yuri é o herói, ou ao contrário, sabe? Não pode ter isso. Então a gente, como estava ficando muito amigo, a gente ficou conversando muito tempo, eu lembro, no dia que a gente ia fazer essas cenas. E quando a gente foi fazer, muita coisa foi improvisada ali na hora. Então, por exemplo, uma coisa que a galera pirou na internet, que eu botava a mão dele aqui, né, falando, pô, não vai, entendeu? Tipo, querendo apaziguar a reação dele, assim.
A galera achou que aquilo foi um gesto super romântico, sabe? Sim. E na hora que a gente se encara, que eu tô meio debochando dele, eu tinha uma curiosidade, né? Assim, eles botam uma comida cenográfica lá, uma coxinha fria. E eu falei, pô, acho que ia ser debochado se ele comesse um negócio e falasse com ele comendo. Porque mostra que ele tá pouco Não tá nem se ligando, importando, né? Não tá nem Sim. ligando, entendeu? Tá falando, mastigando a cara dele. E aí eu fiquei mastigando e dando uma risada. E aí o nosso olhar tava uma coisa ali tão intensa, assim, nesse lugar de confronto, também meio de... Tipo assim, porque eles também têm semelhanças, né? Assim, nessa coisa de se impor. Então ali também era um encontro de dois... Assim, não podem ter dois leões numa mesma selva, né? A gente tinha muito essa ideia pra cena. E aí, quando a gente viu que a galera começou a levar isso pro Enemies to Lovers, foi um conceito que eu aprendi com o Twitter, né? Cara, também foi interessantíssimo, porque eu falei, cara, que interessante, né? Olha como é que a interpretação do público leva para outro lugar, né? Assim, e mais do que isso, eles viram uma sensibilidade nos dois personagens também, sabe? Eles viram uma... para além da casca ali do primeiro e segundo capítulo, né? De tipo assim, o Yuri era só um bolsista e eu era só um playboy da faculdade. Eles falaram, porra, pode ser que tenha mais coisa aí, entendeu? Sim. E isso eu achei interessantíssimo já achei isso incrível. Acho que depois, e aí eu acho que é isso, vale sempre dizer, toda torcida é válida, sempre. Eu acho que qualquer tipo de engajamento, envolvimento com a novela, com qualquer núcleo, com qualquer possível casal, é incrível. Eu acho que é isso. O importante é que as pessoas estejam vendo a novela. Agora, não chegou nada, entendeu? E aí eu vejo uma galera também até hoje comentando, tipo... Ai, gente, 1000 casais aconteceram, o Fred beijou todo mundo, o Yuri se envolveu com não sei quem, mas eles nunca se envolveram. Gente, não se envolveram, entendeu? E aí, e a trama continua, sabe? Enfim, eu acho que é isso, assim, tipo, não trato como delírio também, porque eu acho que a interpretação do público é a interpretação do público, e para mim ela é sagrada, sempre. Assim, ela é a forma como as pessoas leem ali a interpretação, a atuação dos atores, o roteiro, tudo, né? É como chega para eles e como eles criam uma opinião e uma torcida em cima disso. Sim. Agora, não chegou, né? Então, eu sou muito do time bola para frente e vamos ver essa novela, o que ela tiver para dar. Então, nesse momento, pelo menos nesse momento em que a gente conversa, né? O Fred, ele tá com a Isabela, né? Sim. E eu particularmente adoro esse casal. Mas... Eu também. Mas assim, questão pro final da novela, cara, tem tanta coisa, né? Eu acho que nesse lugar de casal, assim, cara, não sei se ele ficar sozinho, acho que seria uma grande lição pro Fred também, que é uma pessoa que acho que não sabe muito bem ficar sozinho. Mas também se ficasse com a Isabela, pô, acho que tá sendo uma construção de casal muito interessante, assim, que o roteiro tá propondo pra gente. Mas tem outras coisas também que me inculcam, e eu sempre falo isso com o elenco, assim, eu falo, cara, gente, será que a gente vai se formar até o final da novela? Porque, assim, eles são do primeiro período, né, mas eu sou veterano. Eu falo, gente, será que a gente vai se formar? Será que vai ter passagem de tempo? Aí outra coisa, a minha relação com o Rafael, né, que pra mim eu amo contracenar com o Caio e gravar naquela casa ali também, né, porque o Fred, ele vira meio o amigo do Rafael e vira meio, tipo... O Theo e a Clara viram meio tios dele, né? Porque são pais do melhor amigo dele, né? Então, essa relação dele com o Theo também é muito interessante, assim, é uma coisa que eu vejo gente falando, e é uma coisa que eu converso com as roteiristas, inclusive, assim. O Fred, cara, ele é uma possibilidade de mostrar dramaturgicamente também para o Brasil como as escolhas que uma pessoa toma, né, podem realmente mudar um destino e mudar um futuro, assim, né? O Fred, por muito tempo, ele via-se ali, pelo menos na visão do público, como um protótipo de um Theo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, como esse Fred, que carrega tudo isso, também olha para essa figura que é o Theo e abomina ele, junto com o filho, né? Que é o Rafael. Então, isso também é uma das coisas que eu fiquei pensando direto. Eu falei, cara, eu queria muito que o Fred desse uma rasteira boa no Theo, junto com o Rafael, entendeu? Que eles se juntassem, entendeu? Para tentar desmascarar alguma coisa, né, desse vilão abominável, e que ao mesmo tempo é um grande ator, que é o Emílio Dantas, né, assim, Sim, cara, tem muita coisa, né, assim, mas são tudo possibilidades, e aí a torcida fica também, óbvio, eu tenho minha torcida, mas eu acho que o que eles mandarem eu já tô
muito feliz, assim, de sentir que a gente vai fechar essa novela por isso, assim. Eu acho que o final da novela é um negócio que tá mexendo não só com o Brasil, mas com o elenco também, porque o elenco quer saber essas respostas, sabe? O elenco quer saber como cada personagem que ganhou, né, um estofo e tem uma complexidade. Cada personagem tem Tem um né, universo à parte, né? De tem um cada... universo, exatamente, né? Assim, eu acho isso muito interessante, que tá todo mundo interessado e ansioso para saber quais vão ser esses futuros, né? E esses desenrolares da trama, né? O futuro é incerto, né? E eu acho que ainda mais pra gente que é ator no Brasil, Sim. fica mais incerto ainda, né? Então, o que eu tenho de certeza, principalmente depois desse trabalho, para mim, é que eu amo muito meu trabalho. Eu amo muito meu ofício, assim. É um negócio que me encanta desde que eu pisei no palco pela primeira vez e desde que eu emprestei o meu corpo, a minha voz pro outro, né? Para outro. E eu acho que depois desse trabalho a minha vontade é de trabalhar mesmo, assim, é de ralar, sabe? E ao mesmo tempo trabalhar com as frentes possíveis também, né? Assim, agora eu acabei de ter uma experiência com uma novela. Também quero fazer um filme, sabe? Quero fazer uma série de novo. Quero voltar a fazer teatro. Espero voltar a fazer teatro agora no segundo semestre, né? Com um projeto que eu já estou voltando a ensaiar agora. E é isso, assim, eu tô meio encantado com o meu ofício e finalmente também ganhando um pouco mais de gasolina, de acreditar que de fato eu não caí de paraquedas aqui, né, nessa posição, de que isso vem também como reflexo de muito trabalho, de muito estudo, de muita investigação, sabe, sobre o meu ofício, porque eu acreditei nele até agora. Então, Sim. agora que as coisas estão começando a vir no sentido de um certo reconhecimento, né, de certas oportunidades maiores do que eu pensava que eu poderia chegar, é que dá realmente aquela sensação de, cara, talvez esse seja o caminho certo, sabe? Sim. Talvez o ser ator seja realmente a minha missão nessa vida, sabe? Seja contar as histórias e emprestar a minha sensibilidade, minha subjetividade a serviço de outros personagens, de outras histórias. Então é isso, eu acho que eu tô com uma fome de trabalho, sabe? Eu tô com uma fome de mundo, uma fome de conhecer as coisas, sabe? Sou novo, sabe? Tô entrando agora, né? Por exemplo, no universo da Globo, da televisão, né? Mas, acima de tudo, entrando agora no universo do audiovisual também, né? Porque o teatro eu já faço há 10 anos. Mas trabalhar com câmera, né? Trabalhar com esses projetos assim, com set, com diretores, com não sei o que, isso é muito interessante. Eu quero para sempre trabalhar com essas coisas, sabe? Com televisão, com cinema, como diretor, como ator, com tudo que vier de oportunidade é lucro.